E aí, pessoal, Vitor na área para comandar mais um episódio do nosso queridíssimo TaoriCast. Hoje a gente tem o prazer de receber ela, que é empreendedora visionária, que transformou a sua paixão por comunicação. Já gostei daí, gente. Tá na área de comunicação, vocês sabem como eu sou, né? Minha área, então, sou apaixonado. A paixão por comunicação e criação em uma próspera marca de autocuidado, Alpaflora. Antes de eu mostrar para vocês já sabem que a gente tem o patrocínio da Fitofórmula. Fitofórmula é uma fabricante de fórmulas chinesas há mais de 16 anos. E ela utiliza as ervas milenares chinesas. Quer saber mais? Ó, quem tá escutando, quem tá assistindo no Spotify ou no YouTube, acessa aqui o QR Code. Quem tá nos escutando, entra no site fitoformulanatural.com.br. Antes de adquirir as suas fórmulas, a gente indica você também procurar um prescritor, isso mesmo. Então acesse o Guia da MTC. Lá você vai achar um prescritor mais perto da sua casa das fórmulas chinesas. Tem de todo lugar do Brasil, acessa lá. E para encerrar os nossos patrocínios, o Espaço Taori, que é esse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso podcast. Aqui você consegue gravar podcast, gravar o seu curso, apresentar o seu curso, realizar o seu evento ou gravar a sua aula. Quer saber mais também? Acesse o QR Code ou entre no spacotaori.com.br. Vai lá, é um espaço maravilhoso, todo tecnológico, e aqui você vai realizar um evento de sucesso. Agora bora para nossa convidada. Ao longo dos anos, ela trilhou um caminho diversificado, desde trabalhar com audiovisual, até se aventurar na fabricação de produtos de autocuidado naturais. Com uma formação de rádio e TV pela Anhembi Morumbi, ela fundou a Alpaflora durante seus dias de faculdade, inicialmente com a produção de incensos naturais. Vou tirar essa dica com ela que eu quero saber qual é a diferença do incenso que eu compro em 99 e o incenso que eu compro com ela. Com o tempo, a sua marca evoluiu para incluir uma ampla gama de produtos, desde as velas artesanais, que está na moda, até os esfoliantes e cremes hidratantes. Todos concebidos com cuidado e paixão. Hoje é dia de conhecer essa história maravilhosa dela, Camila Flores. E aí, Camila, tudo bem? Tudo bom? Cara, tô muito feliz de ter você aqui, hein? Eu também. Ó, eu ia começar com o clássico, que eles já sabem qual é a pergunta clássica. Mas assim, já que eu falei na introdução, quero saber qual é a diferença do incenso que eu compro lá na lojinha de R$1,99, que eu pago R$1 e levo 10 e tá lá. Tira uma olhada e a gente acende. Traz dinheiro e a gente acende. Para o teu incenso. A diferença é que você pode inalar ele o quanto você quiser, que não tem nenhum componente químico que vai fazer mal pra sua saúde, né? Porque esses que são que a gente vende, que em palitinho mesmo, isso, eles vêm com muitos componentes químicos. Então ele faz mal a longo prazo pra sua saúde, entendeu? Nossa, você tá meio sempre óbvio, mas inalando assim, ali, tirou uma curiosidade real. Sempre inalando componentes tóxicos, né? E o natural não, ele é natural, né? Então, sim. Ele tá ali com toda a propriedade da erva e só. Caramba, legal. E tem isso mesmo, de cada incenso ser uma coisa, é mais uma pegada do incenso industrializado? Não, cada erva tem a sua função e ela exerce mesmo, assim. Ela tem esse poder através do olfato mesmo. Nossa, maravilhoso. Olha, as ervas sempre aí. No incenso, na fitofórmula, maravilhoso, maravilhoso. Agora, bora lá pra começar com o clássico. Me conta, pra começar, por que rádio e TV? Então, eu fui fazer rádio e TV, eu já fazia antes, né? Porque eu sempre fui da arte, sempre fui de comunicação, então eu já me aventurava em fotografia. Sempre tive muitos amigos que eram cantores, artista, atriz e tal, e sempre pedi, Camila, faz um videoclipe, faz uma foto pra capa, faz um ensaio pra divulgação de não sei o quê. Então eu já trabalhava com isso, né? E aí quando chegou na época de vestibular, eu fiquei entre pedagogia e rádio e TV. E aí eu passei primeiro em pedagogia na Federal de Niterói e fui pra pedagogia. Nossa, e aí você ainda foi? Foi, que eu fiquei na dúvida, que eu adoro também ensinar, né? O meu jeito de aprender é ensinando. Sim. E aí eu fui pra lá, e aí cheguei lá, fui numa república, morei por um tempo lá e conheci uma menina chamada Lícia. E a Lícia fazia rádio e TV. E eu falei assim, posso ir um dia lá no teu curso, ver como que é, tirar uma dúvida? Ela falou, vamos, não sei o que, a gente ficou muito amiga. Aí chegou uma hora que eu já tava indo mais no curso que ela. Já tava participando dos grupos, dos trabalhos, os professores já sabiam meu nome. E eu ficava de manhã na pedagogia, de tarde no estágio, de noite eu ia pra rádio e TV. Aí ninguém entendeu nada, né? Aí chegou lá, eu falei assim, calma, vamos lá.
tá acontecendo alguma coisa errada, vamos recalcular a rota. E aí eu voltei, fui pra São Paulo e fui fazer realmente rádio e TV. E aí eu adorei, assim, trabalhei em produtora, trabalhei com rádio, trabalhei com tudo. Adorei, assim, mas eu não sabia que eu tinha uma outra paixão me esperando ali na frente. Mas eu gostei muito e acho que rádio e TV me preparou muito pro que eu trabalho hoje, mesmo não sendo a minha área. Né? Eu gosto disso, eu sempre falo isso. Mesmo que a gente não trabalhe mais na nossa área, as pessoas não trabalham mais, eu acho que a gente traz uma bagagem do mesmo jeito. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente traz alguma coisa sempre ali e que vai te ajudar no teu empreendimento. Então, por exemplo, eu sou engenheiro, mas eu tenho uma loja de roupa. Peraí, alguma coisa fez pra tu ter aquela loja, né? Exatamente, o sucesso e tudo mais. Nossa, acredito muito nisso. E o rádio e TV, assim, hoje em dia tudo é audiovisual, né? Tudo. Exatamente. Você vai pro Instagram, você vai pro TikTok, você vai pro YouTube, qualquer plataforma. Então, assim, eu acho que isso me preparou muito pro mercado que eu ia me encontrar no futuro, sabe? Porque hoje em dia, se você não tá no digital, você não tá em lugar nenhum, sabe? Você não tá em lugar nenhum, sim. Então, eu, sem querer, assim, acho que o universo já foi me preparando. Minha filha, você vai precisar disso aqui depois, entendeu? Então, não tem a ver, mas eu uso muito. Legal, legal. E aí, a gente tava conversando antes, eu nem sei se ela pode falar ou não, mas eu vou pedir pra ela falar, gente. Vamos ver. A gente tava falando antes que tu trabalhou... Tu chegou a trabalhar com audiovisual e aí trabalhou com os famosos. Sim. Você pode me dizer como é que foi isso? Qual foi os famosos? Eu já fiz ensaio fotográfico, né, da Pablo. Olha, gente, da Pablo, que legal. Foi o João também e Pedro Sampaio. Caramba. São os nomes que eu tenho. Sim. Nossa, mas que legal, cara, que legal. E aí foi uma experiência legal pra tu? Foi, muito legal. Eu acho que é porque eu acho que a gente, assim, quando a gente não é famoso e a gente encontra, a gente fala assim, são pessoas normais, né? Como a gente. Né? Sim. Então acho que é muito legal, assim, trocar, porque também são pessoas muito viajadas, conhecem muita coisa, viram muita coisa, isso é muito legal, sabe? Assim, também ter contato com esse outro universo, sabe? Porque acho que a gente tá tão acostumado com o nosso. Aí é legal você ver, assim, nossa, em outros mundos. E vem outras bagagens também, né? Ai, muito legal. Adorei os 3 nomes, viu? Gostei. Pablo, João e Pedro Sampaio. Pedro. Exatamente. Ó, acho que a gente já começou a falar disso, mas bora lá. Como foi a sua transição de formação de rádio e TV para empreendedorismo na área dos produtos de autocuidado? Então, eu sempre fui empreendedora, né? É que na época não tinha essa palavra tão forte, né? Que eu acho que é uma coisa mais recente. Então, assim, há um tempo atrás não se falava muito. Mas eu sempre empreendi sem saber. E aí, eu sempre gostei de fazer as minhas coisas, artesanal. Sempre gostei muito de cheiro, coisa cheirosa, né? Ambiente cheiroso e tal. E aí, eu tinha uma época que tinha uma mulher que ela tava fazendo muito incenso natural. E eu achei lindo. Eu achei aquela coisa mais linda, assim. Eu falei, nossa, que coisa bonita. E aí eu comecei a fazer e minhas amigas começaram a pedir, comecei a vender. E aí tem um grupo no Facebook que é só de mulheres aqui de Santos. E eu postei lá, sem a menor pretensão. Se alguém quiser, ótimo, né? Se não quiser também, fica pra mim que eu tô adorando. E aí começou a vender muito. E eu comecei a encontrar as meninas em vários pontos, na faculdade, em shopping, elas começaram a pedir muito. E eu comecei a vender. Eu falei assim, legal. Comecei a, me interessar. Só que era um produto muito barato e tinha um processo muito trabalhoso. Então não era legal pra mim, porque eu também era CLT naquela época. Então me tomava muito meu tempo e não era muito interessante pra mim. Então eu falei assim, cara, eu acho que comecei a não ter muito interesse, dar uma brochada nesse aspecto. E aí em 2020 veio a pandemia, isso foi em 2019, né? Sim. Em 2020 veio a pandemia. E aí foi o boom das velas. Todo mundo começou a vender muita vela e tal. Eu falei assim, caraca, eu acho que isso aqui é muito interessante, né? Eu consigo fazer e dar uma grana legal e tal. E aí, todo mundo vendia naquela época com aquele copo de whisky, aquele de vidro. Aí eu falei, não, eu preciso ser diferente. Claro! Preciso ter alguma coisa diferente. Aí eu vi na gringa um vaso de concreto que elas faziam, colocava vela. E não tinha ainda no Brasil aqui. Eu falei assim, incrível. Aí lá fui eu aprender a fazer vela, aprender a mexer com concreto. Fui atrás de um professor de engenharia do concreto, porque ele é muito difícil de mexer, sabia? Eu não sabia que era tão difícil. Nossa, eu não sabia também. Ele é muito, assim, delicado, o concreto, né? E aí eu fui atrás pra saber, porque eu queria que ele fosse muito forte,
que ele não... a água não passasse, né? Que ele conseguisse segurar ali. E que também ele fosse liso, ficasse bonito esteticamente, não ficasse poroso nem nada. Aí, enfim, um rolê, consegui, comecei a vender as velas. Aí vendi, minhas amigas adoraram, tal, mas ainda assim não veio aquele boom todo, sabe? Aí depois de um tempo, vi um esfoliante de novo, lá fora, uma gringa, que eu consumo muito conteúdo gringo. E aí eu vi um esfoliante que eu nunca tinha visto antes. Porque aqui a gente tem uma mania muito de fazer creme com algumas partículas. Né? Então eu tenho um pouquinho de creme, um pouquinho de partícula, ele não é muito abrasivo pra pele. E aí ele era 100% cheio de partícula. A base dele eram as esferas, né? E eu nunca tinha visto. Eu falei assim, preciso fazer esse negócio. Aí eu fiz o curso lá com a moça, que também era gringa. Um parto pra saber o nome daqueles ingredientes. Nossa, pra traduzir legal, porque você não pode traduzir errado, né? Claro. Aí, enfim, aí fui lá, fiz. Quando eu fiz o esfoliante, foi quando eu entendi o que é ter um empreendimento. Porque quando eu comecei a vender pras minhas amigas, que sempre elas queriam tudo, né? A Camila faz tudo, começa e tal. Quando eu comecei a vender pra elas começaram a vender pra mim. Porque elas começaram, compra isso aqui, olha isso, mostra pra mãe, mostra pra tia, mostra pra mim. Então eu comecei a ter muitos pedidos. Eu falei assim, caraca. Aí eu comecei a sentir que eu não tava vendendo só pra quem tava ao meu redor, entendeu? E aí saiu da bolha, furou a bolha, né? Aí eu falei assim, cara, antes eu não tinha nome, não tinha nada. Eu falei assim, agora a gente precisa de um nome, a gente precisa de um Instagram. Tu só vendia? Só. Sem nome, sem nada, era Camila. Caramba! Só a Camila ali vendendo. Aí eu falei, precisa ter um nome especial, precisa ter... Aí eu passei um dia inteiro ali pesquisando nomes e tal. E eu gosto muito de idioma antigo, maia, essas coisas e tal. Aí achei Alpa Flora. Eu falei, é isso. Lindo, bonito. Nossa, sim! Aí foi, assim, sem eu perceber, já foi fazendo essa transição, sabe? Quando eu fui ver, eu tava mais pensando na marca do que no meu trabalho mesmo, sim, entendeu? Porque eu era CLT, e quando eu fui ver, eu falei assim, putz, eu vou ter que pedir as contas, porque já tá consumindo muito do meu tempo, entendeu? Então foi uma transição, assim, natural, eu não percebi, né? Sim. E no começo, eu acho que foi o que tu disse, eu acho que a gente sempre empreende sem saber que tá empreendendo, às vezes. Que nem, desenterrou uma memória minha, que foi tipo assim, eu vendia gibi quando eu tava no fundamental, na porta da casa da minha avó, eu vendia gibi. Porque meu avô comprava muito gibi e ficava. Eu falei pro meu primo, vamos vender. E a gente vendia. Eu pensando aqui, empreendedor já. Eu nem sabia o que era a palavra. Olha que loucura, é exatamente isso. Sim, eu acho que assim, o empreendedor, ele é uma personalidade, né? Eu acho que é um jeito de você existir, porque você é sempre assim, né? Tipo, quando eu olho pra trás, eu falo assim, caraca, que louco, né? Eu já fazia as coisas sem nem pensar, assim, tipo, nem imaginar, assim, com 16 anos foi quando eu comecei mesmo e tal. Eu nem imaginava, sabe? Hoje em dia, o pessoal que tá começando já começa com uma bagagem, porque eles já sabem, né? Porque antigamente ou você era dona de uma loja ou você era CLT. Então você não tinha muitas opções, né? Hoje em dia a gente já fala sobre pequenas pessoas abrindo seus negócios, já tem mais conteúdo, né? Sim, já mesmo. E me conta mais sobre essa criação dos vasos de concreto. Me conta mais sobre isso, porque você usa para pôr as velas. Isso. Entendi. Aí os esfoliantes vão em outra embalagem. Isso. Entendi, mas me conta mais como é essa fabricação, é tudo tu mesmo? Eu que faço. Tu que se joga? Porque assim, quando eu fui fazer, eu encontrei vários problemas nesse... Porque assim, lá fora eles usam, acho que é Gesmonite o nome. Que é um outro produto, outra coisa, mas ele é meio que uma mistura do concreto com gesso, assim. Ele é forte como um concreto, só que ele é muito fácil de trabalhar igual gesso. Aqui no Brasil a gente não tem. Então o que eu tinha era um concreto mesmo, né? Sim, vamos lá. E aí eu comecei a fazer muitos testes, e meu pai trabalha com obra, meu padrinho também, tem a empreiteira deles, enfim. E aí todo mundo começou ali, né? Vamos lá, vamos dar um jeito aí, a gente tem que conseguir mexer nesse negócio, porque não é possível um monte de gente trabalhando com obra, não consegui fazer um negócio desse. E aí consegui fazer, e hoje eu faço, consegui a fórmula, né, pra deixar duro, mas também bonito, ao mesmo tempo liso, ao mesmo tempo que não passa, não transfere nem nada, que também foi bem difícil.
E aí, hoje, a marca da Alpaflora é ter esse vasinho, né? Aquelas meninas ficam loucas pelo vasinho. Elas compram por conta do vasinho. Porque aí depois tu usa pra qualquer outra coisa, né? Você pode usar pra colocar lápis, colocar pincel, entendeu? E tanto que, assim, hoje já tem outras pessoas que vendem esse tipo de vaso, mas na época não tinha. E eu vendia tanto da minha marca, né, com a vela, como pra outras marcas que também faziam velas, entendeu? Então eu acabei vendendo. Mentira, como... Nossa, sim, tu começou a vender o pote o vasinho. Eu vendia para consumidor final, né? E como fornecedora para outras marcas, meu Deus, entendeu? Que loucura. E tudo tu fazendo. Tudo eu fazendo. Em casa? Em casa lá. Meu Deus. Tudo lá, né? Vamos que vamos. Nossa. Não, e eu achei sensacional, porque eu acho que vem junto com a pegada da marca, né? Você reutiliza ele depois para outra coisa, né? Ele vem nessa pegada, né? De continuar sendo um produto natural até o fim. Sim. Que aí você usa para lápis, você usa para plantar uma plantinha. Nossa, muito legal. Eu adorei. Nossa, a ideia veio assim, né? Então, eu acho que assim... O meu interesse muito é em trazer coisas novas, né? Eu sou muito interessada em fazer coisas novas, assim, coisas diferentes, né? Então... Por isso que eu quis muito, né? Porque eu poderia fazer como a maioria já estava fazendo, mas o que eu entendi é que, como eu não era ninguém, ia ser muito difícil eu concorrer com aquelas que já estavam mais à frente, entendeu? Porque assim, ela vende a mesma coisa, muito parecido, muito semelhante, então eu vou pegar de alguém que é mais conhecido, entendeu? Então eu falei assim, não, então tem que ter um diferencial, vamos lá, vamos atrás. É bom, né? Tava se inovando. Sim, fica se inovando sempre. Você tá sempre ali, né? Um pouco antes. É sempre bom isso. E os vasinhos, eles são sempre no mesmo formato? Eles seguem o mesmo formato? Antes tinha um menorzinho, mas aí depois a gente preferiu manter o 230 gramas, porque ele vende muito mais, né? E ele também é melhor pra você reutilizar depois, entendeu? Então, assim, vamos deixar só assim. E as cores? Tem cor, não tem cor? Tem, é o verde, o rosa e o branquinho. Ai, que legal, eles ainda vão pintadinhos. Vão. Caramba, e tu que pinta também? Também, é direto na massa. Na massa, era isso que eu ia perguntar, direto na massa. Aí, se eu fosse fazer depois, ia ter como. Oh, meu Deus do céu. É muita coisa. Aí tem que ver a equipe toda, né? Tem que ver uma equipe muito grande. E aí, a gente conversando, a gente continuou na nossa conversa aqui em bastidor. Me conta como é que foi o lançamento da marca em abril, e aí já veio... O site junto, não? Como é que foi? E, assim, a marca, ela nasce, que nem eu falei, com incenso, tudo isso já tava, assim, caminhando. Mas não era uma marca, né? Não tinha um nome, né? Eu tava meio que, assim, caminhando pra aquilo, mas ainda não tava visualizando o que ia ser. Então, ali, quando eu cheguei com os esfoliantes, eu falei, não, a gente precisa de um marco. Precisa ter um dia, as pessoas precisam conhecer, sabe? Precisa ter um evento, precisa ter alguma coisa. E aí eu fiz um evento na casa dos meus pais, onde eu chamei minhas amigas, as amigas dos meus pais, amigos do meu irmão, chamei todo mundo ali. Caramba, que legal. Foi acho que quase umas 60, 70 pessoas, assim. Foi muito legal mesmo. Que era pra apresentar a marca, entendeu? Então, assim, eu coloquei os rótulos a primeira vez, tudo, tipo, tudo bem, sabe? Com aquela identidade visual, tudo mais. Que o meu amigo fez pra mim, assim, ai, obrigada, Gabriel. E ele fez pra mim, assim, então... eu pensei comigo, né? Eu falei assim, eu preciso parir essa marca, né? Porque ela tava há muito tempo sem estrutura nenhuma, sem nome, e eu preciso marcar isso de alguma forma, preciso que as pessoas conheçam, e eu preciso de dinheiro também pra reinvestir na marca. Exatamente. Então eu falei, vou fazer um evento, e foi assim, muito legal, foi um sucesso, assim, eu não esperava que fosse todo mundo, eu tava assim, nossa, de um medo. Falei assim, ai, mãe, será que vai vir alguém? Vai vir... Aí quando chegou lá, lotou de gente, acabou todos os produtos. Minhas amigas tiveram que me ajudar a vender, que eu também tava ali toda perdida. Ah, claro, muita gente. Nossa, mas foi muito legal, assim. Eu acho que é nesses momentos que você vê que você não tá sozinho. Ai, entendeu? Sim. É clichê, mas é exatamente isso, né?
Que aí a amiga que vai ali, ai não, deixa que eu apresento, deixa Sim. que eu já vou fazendo pagamento, deixa que eu vou embrulhando. Aí minha mãe de um lado, minha outra amiga de outro, aí, sabe? Cada um vai fazendo uma coisa. E aí foi quando, esse dia, que foi dia 15 de abril, que eu decidi que ia ser o dia da marca mesmo. Foi quando ela nasceu, sabe? E aí foi quando fiz o Instagram, fiz o site e tudo mais. Eu falei assim, agora a gente tá com uma cara mais profissional. Sim, Tem muito sim. chão, mas tá mais profissional, entendeu? E é mais legal também pra apresentação dela, né? É porque até então eu vendia muito no boca a boca, né? E eu queria muito sair disso, porque eu falei assim, cara, eu preciso vender mais, né? Então vamos pro digital. E aí foi aí que eu comecei com essa coisa do Instagram, do TikTok, do site e tudo mais. E comecei a estudar também sobre o marketing, porque eu acho que o marketing de vendas é muito diferente do que eu tava acostumada, entendeu? E hoje vende muito mais pelo site. O e-commerce tá aí. Muito mais pelo site. Caramba. Muito, muito mesmo. O site, assim, ele desbanca tudo. Aham. É porque, assim, o site, tem o grupo VIP, mas são todas as frentes online, né, Sim. que a gente chama. Então, todos ali são os braços da marca. Uhum. Legal, legal. E tem frete grátis pra Santos? Lancei aqui uma polêmica, não lancei? Depende, você tem que estar acompanhando lá, que a gente tem ações. Então já fala o Instagram, o pessoal quiser ir. Alpaflora. Alpaflora mesmo, isso, né? com 2 L's. Isso, gente, vai lá porque o conteúdo é muito legal. É. Eu entrei, eu adorei as Adorou? fotos, tudo. É. Sim. E tem que entrar no grupo VIP também, que lá você consegue seus fretes grátis. Cupom de desconto, então, gosto. Gosto. Então quem entra, tem tudo lá na bio. Instagram. Uhum. Perfeito, então. Legal, legal. E você acredita, na verdade assim, como você acredita que a marca ainda pode ir mais longe? Como é que você vê isso? Cara, hoje, sim, empreendendo e também sendo da área de comunicação, também tudo assim, eu acho que as empresas, não tô falando nem de mim, sabe? Tô vendo assim, o cenário que eu vejo. Hoje em dia, você estar cada vez mais especialista no digital e entender as novas formas de se comunicar. Que eu acho que tem muita empresa que tá muito para trás, porque acho que é só fazer mais do mesmo, sabe? Então, por exemplo, influenciadores. Cara, é um nicho novo que tá vindo com tudo, né? Tem muita gente que já se ligou que esse é o futuro, né? Então, e tem muitas oportunidades para pessoas que nem eu, que ainda não são uma super empresa, você consegue fazer grandes coisas com eles. Então eu acho que trabalhar bem esse lado, sabe, do universo de marca, você deixar as suas bandeiras bem firmes, sabe, do que você defende além dos seus produtos, sabe, porque eu acho que as pessoas, elas não querem mais comprar só o produto, né, tipo assim, é um esfoliante, beleza, mas o que eu tô comprando além daquele esfoliante, né, o que vem com ele também, né, qual é todo o suporte da marca ali que tá vindo com você. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, né? Porque quando a gente compra um produto, a gente só vê o resultado final, né? Você tá ali o produto bonitinho, sim. assim. Legal, gostei, né? O atendimento foi legal, foi ok. Só que aquela empresa, aquela marca que você comprou, ela fez todo um trabalho de persuasão que você não percebeu. Entendeu? E esse é o nosso trabalho, né? Você realmente não perceber, mas você vir pra gente, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que, hoje em dia, dominar isso muito bem é o que leva as empresas mais pra frente. Hoje é o que eu mais invisto, sabe? De cada vez mais estudar mais, fazer cada vez mais parcerias e tá sempre, assim, tentar colocar a minha marca o máximo que eu puder, sabe? Nas prateleiras, no digital, onde tiver que colocar. E você ainda trabalha como influenciador? Isso. Você vê, pra você, pra marca, ainda dá certo? Como é que você vê isso? Muito. Porque como você disse que tem um boom, eu acho assim, que talvez polêmica, mas eu vejo que por estar num boom, todo mundo quer ser influenciador. E aí nem todo mundo, talvez, nasceu pra ser influenciador. Sim. E aí, como é que você vê isso? Mesmo sendo esse boom, pra você ainda dá certo o influenciador? Tá dizendo pra eu trabalhar na marca, né? Isso. Cara, eu acho que, assim, é uma profissão, né? Muita gente não entendeu isso ainda. Tanto do lado de quem tá produzindo conteúdo, quanto das marcas. Então, assim, vai ter muita gente que aí vai ficar pra trás dos dois lados, né? Mas eu acho que não tem mais como a gente não trabalhar com eles.
Por quê? Porque hoje você, por exemplo, tem o tráfego pago, né? Que é uma coisa que também foi um super boom em 2020. Todo mundo foi pro tráfego pago, Sim. né? E hoje tá muito caro você pagar um lead e tudo mais. E hoje em dia as pessoas estão muito cansadas de ver propaganda. Porque hoje você tem propaganda em todos os lugares, né? Você abre seu Instagram, está rolando ali e tem uma propaganda. Você tá vendo story de alguém, tem uma propaganda. Então hoje em dia as pessoas estão muito cansadas desse modelo, né? Muito agressivo, né? Te impondo a assistir aquilo, Sim. né? A tá ali. Só que quando você tem uma pessoa que você conhece, entre aspas, porque geralmente a gente não conhece os influenciadores, mas a gente tem essa sensação no digital que a gente conhece aquela Sim. pessoa. Eu tô vendo a rotina, sei o que a pessoa come, sei o que ela faz, enfim, tem essa impressão. Quando essa pessoa te indica uma coisa, ela traz muito mais confiança do que um anúncio aleatório que tá aparecendo pra você. Entendeu? Então isso é muito importante também da marca entender, sabe? Não é só a venda em si, a gente não pode se preocupar só com a venda, mas a gente também tem que se preocupar com a fidelizar aquele cliente, entendeu? Tipo assim, poxa, eu vi fulano usando, vi o resultado, tal, ele vai comprar aquilo de outra maneira, ele não vai comprar com medo. Tipo, será? Vamos pegar um produtinho aqui só pra ver no que dá. Não, ele vai comprar legal mesmo. Ele, pô, gostei do que ela viu. Porque é como se fosse uma amiga te indicando, né? Quando uma amiga te indica, você fala, não, fulana gostou, esse produto é bom. Então, eu acho que os influenciadores hoje, pras marcas, eles, assim, daqui pra frente, se você não começar a correr atrás disso, provavelmente você vai pegar um mercado bem diferente, porque hoje em dia tudo muda muito rápido. Nossa. Muito rápido. Sim. Né? O tráfego em 2020 já não é mais o mesmo hoje em 2024. Não é. E 4 anos, assim, é pouco tempo, se a gente for parar pra pensar, né? Não, tudo muda muito rápido. Eu tava conversando com o Caio, nosso videomaker, pessoal, aqui do Theorycast. E, cara, a gente tava falando sobre isso, como, outro dia você só podia usar um exemplo. Vou até usar o exemplo que a gente estava falando sobre. Um mês atrás... não, gente, o que dá certo para segurar a pessoa a assistir o seu vídeo no Reels, a estratégia é uma música só. Abaixinho atrás do que a pessoa tá falando. Agora já não é mais. A pessoa mudou o tom de voz, você muda a música. Aí mudou o lugar que ela foi, você muda a música. E também a gente tava falando disso. Nossa, mas... Pô, outro dia não, era uma música, agora é 10 músicas que tem que ter. É muito rápido. Muito rápido. E eu joguei essa do influenciador, mas assim, eu super concordo com você. Por exemplo, eu como fotógrafo, né? O pessoal sabe, sou fotógrafo também. E eu tenho uma amiga minha. Não sei se você conhece, Thaisa Carvalho. Não. Uma influenciadora aqui de pesquisar. Santos, pesquisa, que ela é muito boa. Porque eu tô falando dela. Thaisa, um beijo. Falando nisso, viu, Thay? Um beijo. Ela ainda vai vir aqui. Conhece. Eu acho que eu sei. Conhece. Eu acho que eu sei, porque agora eu lembrei... Eu acho que ela tá ali na minha pesquisa. Aí, ó, tá vendo? Thaisa Carvalho. Tá, aí um beijo. Ela ainda vai vir aqui, que eu já combinei com ela já pra gente falar um pouco mais sobre esse trabalho até de influenciador. Quero trazer ela aqui pra falar disso. E é muito engraçado. Eu tenho uma parceria com ela de, vamos fotografar, vamos. Vou lá, fotografo ela. E, cara, é muito engraçado. Eu fotografo a Thaís, ela posta uma foto, a gente faz um colaborativo, ela me marca, vem cliente. Cliente, é muito louco. E aí, vem sempre, e eu sei por quê, porque o cliente vem, porque eu vi o ensaio da Thaisa. Thaisa, vou te chamar, hein? Chama. Não, porque eu vi, porque, aquela foto que a Thaisa fez ficou linda, eu quero igual e tal. Então eu acho que tem muito isso, eu acho que é exatamente isso que você disse, é uma profissão, tá aí, eu acho que as marcas têm que começar a entender isso. Tem, muito. E aprender também a trabalhar com influenciador. Sim. São duas coisas, né? Porque não é só, enviei um produto, fala aí jogado, né? Eu acho que tem que ter também a estratégia, como falar e tudo mais. Sim, tem que ter um roteiro. É um trabalho mesmo, então, né? tem que ter um roteiro, Exato. né? E eu gosto muito daquela galera que quando vai gravar uma publi, faz um vídeo antes e aí você só percebe que era uma publi no final. Adoro. Tem uns tiktokers que fazem. Que é super natural, né? Sim, nossa, tem uma que ela arrasa nisso, eu não lembro o nome dela agora. Mas ela arrasa nisso. E também é uma forma também de você fazer uma publicidade, é muito legal. Exato. Né? Mas é aquilo, de repente, veio um roteiro que a marca mandou, que ajudou. Exatamente. É que geralmente as marcas, assim, elas mandam o briefing delas, né? Tudo que elas querem. E aí o influenciador traz a pegada dele, né? Sim. Tipo assim, porque também não pode sair muito do que o público dele tá acostumado, né? Verdade. Por exemplo, uma pessoa que tem um linguajar super...
informal, super descolada, assim. Aí Vai do nada ela gravata. chega toda... Aí todo mundo vai ficar... Ué, Tá estranho isso daí. É uma E aí publicidade. você não vende, entendeu? Então também tem isso. Mas, assim, também tem que ter esse trabalho, assim, de você acompanhar bastante o influenciador que você tá interessado, né? Que eu falei, ela tá na minha pesquisa Então, ali, tá que eu já tô vendo? de olho. Porque tem muita gente também que não faz um bom trabalho, né? Que vai fazer de qualquer forma, Sim. e enfim, porque é isso, é uma coisa que é muito recente, né? Na verdade, assim, recente no sentido de profissionalizar, porque Sim. já existe há muito, muito tempo, Muito né? tempo, nossa. Mas, assim, profissionalizar mesmo é agora, que as pessoas estão entendendo o valor de uma publicidade, o valor do trabalho, enfim. Então, eu acho que para marca, hoje em dia, não só isso, mas indo diretamente pro ponto da venda, assim, se quer vender uma coisa, eu apostaria muito neles. Nos influenciadores. Eles são um momento, então, né? É porque, assim, a gente já passou pela fase de que ter qualidade era um diferencial, a gente já passou pela fase que o unboxing era um diferencial, que o atendimento era um diferencial. Hoje em dia, nada disso é diferencial mais, sabe? Isso é o mínimo. Ter qualidade é o mínimo. Eu ia falar isso. Se né? tornou o mínimo. Todas as coisas mínimo. que você falou é o mínimo. Entendeu? As pessoas já estão educadas Sim. a receberem isso. Então, assim, qual é o seu diferencial? Entendeu? Porque qualidade você vai ter que ter. Senão você não vende mais. Entendeu? Teu produto já não vende. Unboxing tem que ter. A galera gosta. Atendimento tem que ter. O mínimo, né? Entendeu? Então, essas coisas são muito mínimas. Sim. Quem acha que tá fazendo muita coisa, não tá. Entendeu? Não tá então, mesmo. você também tem que se preocupar por onde a gente vai atacar, já que já atacaram em outros pontos. Sim. E voltando assim agora pra Flora, que a gente foi Os influenciadores. A galera da comunicação entrou aqui, né? Quem fez jornalismo e rádio e TV pegou de Nas vez análises. Aqui. Nossa, sim, total. Se deixar a gente ficava aqui só falando disso. Voltando, você falou um pouco da como é que eu posso falar? Da abordagem, do que você segue na hora da criação dos produtos e tudo mais. Mas tem alguma abordagem mais específica, além de... Porque pelo que eu senti, assim, é muito... não é momento, mas não acho que eu não vou achar a palavra que eu queria dizer, assim. Mas é muita pesquisa. Por exemplo, você faz muita pesquisa, né? E qual abordagem, assim, você usa mais para, de repente... lançar um produto novo, ou... O processo de criação, Exatamente, né? perfeito. Assim, no começo, quando eu não tinha a minha comunidade, a gente tinha que fazer pesquisa de mercado e ponto. Você não tem base, você tem que fazer a pesquisa de mercado. Hoje, como a gente já tem a nossa comunidade, a gente vai fazendo e elas não vão percebendo, entendeu? Então, eu fico muito, assim, atenta a tudo que chega pra mim através delas. Então, que nem tem um grupo VIP, né, que pra mim... Eu acho uma ideia maravilhosa para todas as marcas, façam um grupo VIP, porque lá você consegue conversar mais intimamente, então você consegue fazer caixinha, enquete, consegue fazer tudo. Então lá eu consigo ver tudo o que elas querem. Então, por exemplo, na Páscoa, a gente teve uma ideia, assim, revolucionamos o mercado agora. E aí chegou no grupo, nenhuma, não se interessaram. Elas queriam mais do mesmo, entendeu? A gente pensou, vamos fazer uma linha de tira-mancha, porque Páscoa vai todo mundo ficar com a cara pipocada, né? Sim. Nosso produto não é um produto comestível. Então não faz sentido a gente ficar indo muito pra essa área do chocolate e tudo mais. Queria fazer uma coisa diferente. Jogou no grupo, foi um monte de menina chamando no privado. Faz uma linha de chocolate, faz não sei o que. Eu falei... Caraca, é o que elas querem, entendeu? Então isso é muito importante, você ter essa proximidade, porque evita você de investir numa coisa que lá na frente não vai te dar retorno, porque ninguém vai gostar. E aí quando a gente fez, foi assim, vocês querem o quê? Um aroma de quê? De jeito tal, e a gente foi construindo juntas. Nossa, muito legal isso. Entendeu? Então hoje a minha base são elas, é a minha própria comunidade. Óbvio que eu fico olhando as concorrentes, fico olhando o que tá sendo tendência lá fora, pra trazer um mix, né? Não ficar 100% refém delas. Mas assim, eu acho que como marca, ouvi muito a minha comunidade, entendeu? Então, que nem eu vendo esfoliante, hoje a gente tem creme hidratante, né? Mas eu fiquei um bom tempo só com esfoliante. E aí muitas meninas vinham assim, mas você não tem um hidratante, você não tem um body splash, você não tem uma continuidade do seu produto, né? E eu falei assim, caraca, ela veio até mim
E ela super compraria mais coisas se eu tivesse mais Sim. coisas, né? E eu não tenho ainda. Aí eu comecei a me movimentar para criar novos produtos, novas coisas, enfim. Então hoje o meu processo criativo ele é muito em conjunto com a minha própria comunidade. E é legal que elas estão ali, tipo, abraçadas contigo, né? Você Muito. traz elas pra isso, né? Muito. Isso é muito bom, muito legal. E é um isso. público muito, assim, engajado, porque, que nem eu falo assim, você criar o teu universo de marca, o que é o universo de marca? É tudo aquilo que a sua marca representa, né? Tudo aquilo que você fala, você comunica e Sim. tudo mais. Então, o meu universo de marca, ele vai muito pro self-care, né? A gente tem muita, por exemplo, a skincare já bombou super e já não tá mais tão em alta. Mas o self-care ele ainda não tá tão em alta, ele tá crescendo, né? É um nicho que tá crescendo muito agora, mas ele ainda não chegou no seu pico, Sim. né? Que é o de autocuidado, que é você ter momentos de desacelerar, porque a gente tá vindo num movimento muito correria. Tudo pra ontem, tudo né? pra ontem. Então, você criar esses momentos mais, tipo, vamos dar uma relaxada, né? Então, assim, a E gente... o self-care é isso. É isso, entendeu? Não é Caramba. só o produto. Sim. Mas vamos tomar um banho à luz de velas, colocar uma musiquinha gostosa, fazer uma esfoliação, fazer um banho mais demorado. Vamos relaxar um pouquinho, sabe? O self-care, ele tem isso, entendeu? Então, essa é a comunidade, Legal. entendeu? A gente tentar... que uma das bandeiras da marca é o poder, né? Eu poderia falar que é autoestima, mas eu acho que é o poder, porque a autoestima ela é muito ligada à beleza, né? Então, assim, você tem que estar bonita. Eu acho que você não tem que estar bonita, você tem que estar confortável na pele que você habita. Uhum, exatamente. Se isso é belo ou não, isso aí cada um tem a sua opinião, entendeu? Mas Sim. isso não deveria ser uma preocupação sua, né? Então, é uma das bandeiras da marca essa, que é você ter o poder de estar confortável com você mesma, entendeu? Então, autocuidado faz isso. Não, eu ia puxar já esse gancho já. Que eu já ia falar. Quais são os valores fundamentais por trás da Alpaflora? Mas é exatamente isso que você tá falando, né? Porque assim, as mulheres, num contexto geral, né, elas são muito assim, autoestima, autoestima, autoestima. Eu vejo muita marca falando isso, trabalhar a autoestima. Uhum. Só que, na verdade, elas estão trabalhando a beleza, né? Um padrão, né? Estou magra, sou gorda, cabelo tá assim, tá assado, Sim. nariz isso, blá, blá, blá. E eu falo, cara, será que realmente a beleza ela é tão importante assim? Será que não é mais importante a gente estar confortável na nossa Nossa, disse pele, tudo. né? Assim, e você vai descobrindo a tua beleza. Cada um tem a sua, entendeu? Assim, tem mulheres que elas são lindas e são diferentes, né? Perfeito. Tipo, são totalmente fora do padrão. E você fala, meu, aquela mulher é muito bonita. Você não precisa explicar o porquê, mas ela é muito bonita. Sim. E às vezes é porque ela se cuida, ela se gosta, ela descobriu os pontos fortes dela, entendeu? Então eu acho que a marca, ela traz muito essa questão do poder, mas não no sentido, assim, de agressividade, sabe? De força. Mas no sentido de, cara, eu tô muito confortável no corpo que eu habito, entendeu? Então se Sim. tu quiser criticar, à vontade, meu Teu, filho. não ligo. Perfeito. Entendeu? Porque aqui tá tudo bem. Uhum. O autocuidado tá em dia, entendeu? Os meus hidratantes, meus esfoliantes estão em dia, minha pele tá lisinha. Você pode falar o que você quiser, entendeu? Sim. Então, eu comecei a trabalhar muito isso e ver que a comunidade gosta muito, entendeu? Porque é o que eu falei, eles não compram só o produto, né? Nunca é um produto, entendeu? Então, elas compram um produto, aí já vai lá pro grupo VIP, aí já começa a receber várias dicas, faz isso, faz aquilo, aí tem playlist da marca, tem playlist pra relaxar, playlist pra se sentir sensual, sim. playlist pra ficar mais animada. Então, assim, é a comunidade mesmo, Sim. entendeu? E elas vão ali, vão votando, então... A gente tá criando um produto, mostra foto, mostra vídeo, pede opinião. Se dá errado, manda no grupo também, aí manda chorando. Ai, gente, deu tudo errado, que eu não sei o quê. E elas ficam, não, vai dar certo, não sei. Então, a comunidade, ela é isso, entendeu? Que eu acho que é o que as marcas precisam entender também. Porque a nossa geração mais nova, que tá envelhecendo, né? Ela cada dia mais tá ficando solitária. Né? E eu acho que a marca ela nunca pode focar só na venda, ela tem que focar também no comportamento do consumidor, Sim. né? Do que tá acontecendo no mundo pra entender o que ela pode fazer. Então, a nossa geração, ela tá ficando cada vez mais solitária. Então, você tem aí um buraco enorme pra você se apoderar, que é a carência do consumidor, né? Então, através do teu produto, você consegue suprir uma carência que é fazer parte de algo, entendeu?
Então, acho que esse é um... Deixei aí no ar. Deixou. Eu adorei. Eu quero voltar no self-care. Uhum. Cara, eu gostei muito desse termo e eu não conhecia. Por isso que eu tô tão assim, ó. Como assim? Tô com uma dúvida. Uhum. A gente pode dizer, então, também que se desligar da rede social, o relaxar, entra nesse termo também. Self-care é você cuidar de você mesmo, né? Então, assim, você meditar. E sabe onde começou onde é que veio esse movimento? Geralmente sempre lá fora. É sempre, né? Nossa, nunca aqui aquele. Mas eu acho que esses movimentos, eles sempre estão atrelados. Alguém tem um interesse monetário por trás quando tem esses movimentos, né? Então, sim. Algumas marcas já começaram a pensar, né? Como que a gente pode vender melhor esse produto? Né? Como que a gente cria esse produto para entrar na rotina das nossas clientes? Então, eles foram criando e chegou aqui, né? Que eu acho que é uma coisa... mas é um nicho que tá crescendo muito hoje, né? Assim, a tendência é que cresça cada vez mais justamente por isso. Porque é um ponto onde você tá fazendo o oposto daquilo que você tá sendo obrigado a fazer todos os dias, entendeu? Que é correr, é muita informação, é tudo muito rápido. Então, é um ponto oposto àquilo, né? E foi o que você disse. Eu acho que o skincare, ele veio com essa pegada do vender... Pra você o autocuidado do rosto e tudo mais. Aí o self-care, ele veio com, tipo... Relaxa aí, vai. Relaxa aí, exatamente. Né? Porque é vitamina C, anti-rugas, linha de expressão. É muito beleza. É uma pressão muito grande, né? Que tem, assim, nesse nicho. Eu acho que o self-care, ele já fica, tipo, assim... E eu acho que... tudo bem. Sim, o skincare, eu acho que ele acabou indo... Ele se tornou um movimento que é, tipo assim, é o que eu vejo. Hoje tem que fazer skincare. Aí tu vai lá e faz skincare. Aí tu fez o skincare, tu vem trabalhar. Tu fez skincare, tu foi dormir. Entendeu? Tu fez skincare, tu foi fazer qualquer outra coisa. Sim. Mas tu só fez skincare. Ele se tornou algo... automático, que, tipo, né? eu tenho que fazer. Então o self-care, ele vem com aquilo de, tipo... Cara, eu vou relaxar agora, então eu vou me desligar. Exato. Então, tipo, eu acho que o self-care, o skincare está dentro o skincare está dentro do self-care. Que é aquilo? Eu vou fazer, mas eu vou fazer todo. É tudo. É tudo. Não é eu fazer um skincare e sair correndo pro trabalho. Sabe? Não é um skincare que eu vou fazer um skincare e vou dormir. Exato. Não, é você relaxar. Então, nossa, eu adorei isso que você trouxe. Que, tipo, a sua marca trouxe a playlist pra isso, a playlist pra aquilo. Elas estão aqui comigo. Ei, entende que é o self-care. Vamos lá, gente. Tudo não é sobre beleza, é sobre como você está ali confortável. Exato. E é muito legal isso. E elas adoram, entendeu? Então, eu adoro mais ainda. Sim! E, nossa, que seja um movimento que continue crescendo, né? Sim. Eu acho que a gente só não pode deixar... Ó, a polêmica. Que agora eu trago polêmica. Acho que a gente só não pode deixar acabar ele acabar se tornando um skincare. Porque eu acabo vendo que o skincare se tornou isso. De, só venda, né? Hoje eu tenho que fazer skincare. E, cara, eu acho que o skincare não é uma coisa que você tinha que fazer assim, não fiz o skincare, tenho que fazer skincare. Não, skincare nossa, eu vou fazer o skincare agora pra mim relaxar, cara, pra me desligar. E ele, acho que no começo ele era isso, mas aí ele acabou saindo disso, né? Sim. E que, nossa, que o self-care, ele não se torne isso, porque é um movimento muito legal. Acho que é isso, a gente se desligar um pouco. Porque hoje é assim, né? Tudo muito rápido. Eu tenho que ir pra academia. Sim. Não, eu tenho que ser fitness. Exatamente. Eu tenho que... Calma. Tudo você tem que, né? Exatamente. Nossa, é perfeito. Tudo você tem que. Alguma coisa. Mas eu acho que, assim, vendo como as coisas estão caminhando... Porque o skincare também veio muito lá atrás também, né? Sim. Mas, assim, vendo como as coisas estão caminhando, eu acho que... Pode ser que aconteça? Pode. Mas acho que as marcas estão entendendo muito isso, né? Que não dá mais pra gente vender goela abaixo pro cliente, sabe? Eu acho que a gente assim, já também... forçar. E a gente já não compra mais assim, né? Entendeu? Por isso que eu tô falando assim... ter qualidade já não... É uma experiência, a gente quer ter experiência agora, né? Porque o consumidor já tá muito treinado, entendeu? Então, e a gente que é mais novo, mais ainda, entendeu? Então, assim... Cada vez mais. E se a gente tá assim, imagina a galera que tá vindo aí também. Entendeu? É um público muito exigente. Sim. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. E, cara, eu tô adorando que a gente entrou aqui em várias coisas. Eu trazendo polêmicas. Gente,
Sou eu que tô trazendo a polêmica. Mas é legal pra mim arrancar dela, eu quero arrancar tudo, eu quero tirar tudo. Então, assim é bom. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. E aí, vamos para aquele clássico de encerramento que é... Para quem tá pensando em entrar, ter o seu próprio negócio, empreender, aí eu quero os dois lados. Tá. Para quem tá querendo empreender, seja no que for, e para quem tá vendo esse movimento do self-care crescendo, das coisas naturais que estão crescendo mais ainda, as pessoas elas sendo veganas ou não, vegetarianas, enfim. Acho que uma galera tá vindo muito de querer produtos naturais, né? O que é muito, muito bom. E aí... Me diz, como é que você vê? Essa galera que quer empreender, seja o que for, a galera que quer empreender no self-care e produtos naturais. Olha, pra quem quer empreender, meu maior conselho, terapia. Invista em você mesmo. Olha, nunca tinha ouvido essa dica, viu? Terapia, gostei. Porque o pessoal vai falar, invista um dinheiro, guarde dinheiro. Ó, todo mundo vai precisar, porque assim, a sua marca... ela vai te modificar e exigir muito de você, né? Sim. Porque, assim, eu empreendo desde novinha, né? E aí, hoje eu vejo o quanto profissionalizar isso me modificou. Só que não é uma modificação gostosinha, tipo, ai, que legal. Não é do dia pra noite, né? Não, você sofre, entendeu? Porque a gente vive num país muito desafiador, uma economia muito desafiadora, as vendas estão cada vez mais competitivas, tudo é muito desafiador, é uma selva mesmo, muito agressiva. Então, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas se você não tiver terapia, você tá com a sua mente ali, tipo, ok, vamos lá, né? É um problema, mas vamos passar por esse problema, vamos lá. Você não vai conseguir, entendeu? Então, eu acho que se você não tiver isso, se você não se desenvolver, não tem como, sabe? Você vai ficar pelo caminho, entendeu? Então, por isso que eu acho que muita gente fica mesmo pelo caminho, porque vê no empreendimento uma oportunidade de ganhar mais e não ter ninguém mandando na pessoa, que eu acho que é a maior mentira, porque eu sou refém das minhas clientes totalmente, e eu gosto, e eu adoro, mas eu sou refém delas, e eu trabalho pra elas, né? Porque eu acho que quando você tem uma marca, você trabalha pros seus clientes. Exatamente. Eu não tenho chefe, você tem, só que agora você tem vários, né? E então você tá com a sua mentalidade assim, não no sentido de ser uma coach, não tô querendo dar uma de coach, Sim. mas no sentido de você entender que vai vir muita dificuldade e como que você vai lidar com isso, sabe? Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, tipo, beleza, vai ser muito difícil, vai ter meses que você não vai vender tão legal, se você estiver muito no começo, vai ter meses que você não vai vender. Sim. Como é que você lida com isso? Você consegue? Você consegue, tipo assim, 30 dias não entrou uma venda. Você consegue lidar com isso? Né? Você consegue investir pesado num produto e não ser aquilo, não dá nem metade do retorno? É legal? Tipo, você consegue lidar com isso? Então, essas perguntas, acho que a galera não tem muito isso, sabe? Porque, tipo, dinheiro não é tudo, mas como você lida com esse dinheiro? Porque o dinheiro, ele vai entrar se você conseguir fazer um bom trabalho e você insistir nele. Sim. O dinheiro vai entrar. Mas se você não tiver com a sua cabeça ali, né, bem organizada e afiada também pra devorar todos os problemas, não tem como. E uma coisa que eu também acredito muito é, se você não é empreendedor, não empreenda. Não tem como. Porque eu falei, se você não é influenciador, não dá pra ser influenciador. Porque eu acho que muita gente comprou essa ideia de abrir a sua própria empresa e a pessoa não tem o tino pra isso. Né? Ela quer, porque eu quero ser rico, quero ser milionário. Mas, cara, dá pra você ficar milionário de tantas formas. Encontra a sua, E né? outra, mesmo você querendo empreender, cara, você continua trabalhando, e muito, que foi o que você disse. Sim, mas é porque, assim, eu acho que o empreendedor, quem tem essa personalidade, ele adora problema. Eu adoro problema. Eu nunca fico estressada, assim. É muito difícil eu ficar estressada. O que me estressa mais é dinheiro. Mas aí que é o pessoal do financeiro que lute. Mas os problemas, assim, pra mim, eu sempre olho e falo assim, interessante. Outras pessoas se descabelam. Então, eu acho que isso é um traço que a pessoa tem que ter muito forte, entendeu? Ela olhar pro problema e falar, legal, entendi, isso aqui deu errado. Como que a gente vai contornar e usar a nossa criatividade pra isso? Isso é um empreendedor, entendeu? Então, também acho que é interessante a terapia pra você entender também se realmente é o teu caminho aquilo, né? Se tu quer mesmo aquilo. Porque às vezes só quer dinheiro. Agora, pra quem tá no ramo do self-care, cara,
Assim, um conselho. Ser vegano não é um diferencial. Olha. Já começa com uma polêmica aqui. Aham. A minha marca, ela é vegana, mas eu não levanto essa bandeira. E eu escolhi não levantar essa bandeira porque eu acho que, assim, não é diferencial. Toda marca deveria ser. Se tornou o mínimo. Se tornou o mínimo, entendeu? E eu acho que eu não tô inventando a roda por isso. Então, assim, é óbvio que eu falo no meu Instagram, tá lá, vegano, no produto, no rótulo, tá lá, vegano. Mas não é uma coisa que você Mas não é força, uma coisa que eu força, fico batendo força. na tecla, Entendi. entendeu? Por 2 motivos. Hoje a gente tem um nicho green que todo mundo que fala vegano, a pessoa já pensa verde, algo muito, assim, básico, meio frio, meio não sei o que. Eu falo assim, não, a minha marca ela tem outra pegada. Ela é muito quente, ela é muito colorida, mas ela também é vegana. Então, assim, eu acho que é o básico do básico do básico é a sua marca, a sua empresa se preocupar com o meio ambiente, porque ou tudo que tá acontecendo com a gente, né, com o planeta, enfim. Ser vegano não é nada hoje em dia, né, é o mínimo do mínimo do mínimo. E se especializar mesmo em criar comunidades, né, porque isso serve para qualquer nicho, mas principalmente pra galera do self-care, porque é uma forma de venda diferente. Né, ela não é tão agressiva, ela é mais persuasiva. Uhum. Então, assim, eu indicaria muito a entender como criar a sua própria comunidade, como ser sedutor para esse público, como se conectar com esse público e também atender as demandas, porque é um público que, assim, primeiro, paga muito bem, né? É um público que paga bem, não é um público que paga mal ou que fica pechinchando. É um público que se preocupa, é um público que lê rótulo, é uma coisa que eu percebi bastante, que elas leem bastante o rótulo, porque é pele, né, corpo, então elas têm esse interesse. Então, tentar ir para essas frentes, sabe? E de resto, vai ouvindo sua comunidade. É isso aí. Ai, chegamos ao fim do nosso episódio. Sim. Adorei. Ai, gostou? Adorei. Eu também, adorei. E eu vou puxar um gancho. Tu tem presentinhos pra gente? É isso mesmo? Tenho. Ah! Gente, Pode dar já? Pode. Vamos aqui mesmo. Esse aqui é pra você. Ih, ai, obrigado. Ai, pra ele, deixa eu dar ali. Vai lá, fica tranquila. Eita! Essa é a versão mini. Claro, E Tropicaliente, é isso assim que fala? Isso, Tropicaliente. O dele é o de baunilha. Eita! Não sei se dá pra mostrar aí. Dá pra mostrar? Gente, uma delícia! Muito Caio, bom, tá na né? minha câmera? Gente, ó, vou mostrar pra vocês o potinho. Ó. Ó, vou mostrar o do Caio, peraí, hein? Eita, olha, baunilha é rosa! Eu adorei, pera, deixa eu mostrar. Gente, o meu é 2 cores, tá? Pra vocês, ó. Ó. Ele é um laranjinha clarinho com branco. Sim! Vou mostrar o do Caio. Ui! Me fala mais! Eles têm... Ai, que delícia! Gostoso, né? Nossa, Esse de sim, baunilha. gente, de baunilha. Sabe uma coisa muito curiosa sobre a Ah. baunilha? Que eu descobri, assim, dentro do... Nossa, tô apaixonado. É muito Caio, a bom, gente né? vai trocar aqui. Dentro Deixar aqui. do público mesmo, que já é consumidor, existem subpúblicos, né? Aham. E aí tem a galera que é louca por aromas adocicados, Sim. que é o pessoal da baunilha. E assim, gente, eu não sabia que o pessoal gostava tanto de aroma doce. E é doce aquele enjoativo, sabe? Elas perguntam, é doce suave ou aquele doce doce? Doce, de verdade. Aí você fala, é doce doce. Então eu quero... E, meu, o pessoal que gosta de aroma adocicado... Nossa, eu tô apaixonado, gosta de verdade. muito. E tem um outro aqui, acho que é interessante mostrar, né? Mostra, vou mostrar. Esse aqui é o Misteriosa. Ele foi inspirado num perfume. Esse é pra Vivi. Isso. Ih, Vivi, ó. Vivi, tô com o seu aqui, vou entregar pra ela, tá? Tá bom. Fica tranquila, que a nossa apresentadora, ela já voltou da Coreia e já ela tá aqui pra vocês, tá? Vou abrir o da Vivi. Isso. Tudo bem, né, Abri? Então, tranquilo. Ok, vamos Esse lá. é o Good Girl da Carolina Herrera. Inspirado nele. Tem o... Mentira! É. Gente, juro. Meu, Muito como bom, assim? né? Gente, igualzinho, cara, que delícia! É muito bom. Esse aí é campeão em vendas.
Cara, que delícia, olha! E esse é o esfoliante que eu falei que ele é... A base dele são as esferas, Sim. e não o oposto. Não, a Aham. base dele não é creme, a base dele são as esferas. Misteriosa, Então, se você cara. passar o dedinho, assim, Aham. você vai sentir que é só esfera. Sim. Entendeu? Então, ele realmente esfolia bem a pele, né? Então, vou Você passar tem que tomar até um pouquinho de cuidado. Tem gente que esfrega. Não é pra esfregar, Não é pra né? esfregar. Pelo amor de Deus, gente. Cara, que legal. E, ó, o modo de uso, tudo certinho. Meu, É. adorei, olha. Aí tem aqui do ladinho vegano, tudo Sim, certinho, pra aham. ver. Meu, olha, lindo, lindo. E que cheiroso. Nossa, arrasou. Arrasou, Ai, Vivi. obrigada. Arrasou. Mas eu tô apaixonado no meu, tá? Muito Porque, meu, caliente. olha... Ele é mais um aroma meio- mais extrovertido, né? Então, Ele é mais sim. aberto, mas ele também tem um fundinho docinho. Sim, então eu ia falar isso. E eu ia falar, é meio loucura dizer que dá vontade de comer? Tá tudo bem falar isso. Cara, não é loucura, já teve gente que comeu. Meu Deus do céu. Já tive clientes que assim... Ai, tem algum problema comer? Eu vi que é natural. Aí, calma, gente, também, né? Aí eu falei, tem sim. Tem, por favor, não Mesmo come. sendo natural, ainda é químico. Sim, exatamente. Nossa, mas esse aqui de baunilha que tu deu pro Caio... É Nossa, muito que gostoso, delícia. né? Você gosta de aham. aromas mais doces. Ih, pode ser, talvez, hein? Ah. O Caio nem vai sentir. Você é deixa mais aí. meiguinho. Ele já deixou aqui. É. Obrigado, Caio. Brincadeira. Cara, eu adorei. Muito obrigado pelo Obrigada a presente. você. Vou deixar eles aqui, né? Pra mostrar eles aqui, ó. Que aí o Caio vai jogar pra câmera principal. Eu já deixo eles aqui pra mostrar. Lindos, adorei. Obrigada. Nossa, maravilhoso. E gostei muito de ter você aqui. Ai, eu também. Ai, É que muito bom. Eu prazer. acho que tirou muitas dúvidas. Eu acho que sobre tudo, assim. Aham. Sobre tudo. Principalmente nessa tendência que tá sendo o self-care. Sim. Muito legal mesmo. E, meu, eu adorei a logo, tá? Adorei a Gostou? logo. Tava pra falar isso pra você. Ai, Não podia obrigada. esquecer. Adorei a logo. Aí, Gabriel. Aí, Gabriel, arrasou, Gabriel. E, ó, fala de novo teu Instagram, como é que faz pra comprar e como é que faz pra entrar no site. no site e no Grupo VIP. No grupo VIP, isso. Tá. Fala aqui pra tua câmera pro povo ir lá. Tá bom. O Instagram da marca é @alpaflora, com 2 L's. Lá você vai ter os links pro site, o link pro grupo VIP. Pode ir lá clicando em tudo. E o meu pessoal é Camila Flores Daily, que é o meu daily lá. Boa! Gente, tô cheirando de novo esse aqui que tu trouxe pra Vivi. Muito gostoso, Nossa, inspirado né? no Good Girl, perfeito, hein? Que delícia! E Delícia. ele foram as meninas do grupo VIP que votaram. Olha aí! É, Nossa, eu coloquei arrasaram, meninas, arrasaram. eu coloquei vários perfumes, falei Aham. assim, gente, e se a gente fizesse assim, Sim. né? Aí coloquei vários lá, meu, disparado, assim. Tudo! Nossa! 80% foi ele. Sim. Olha, adorei. Já virei cliente, já. Gostaria de dizer Adorei. isso. Gostaria de dizer que já virei cliente. Gente, chegamos ao fim do nosso episódio. Entra lá no meu Instagram, me segue também, Vitor Leutes. O resto das outras redes sociais também é TikTok, o X/Twitter. Entra lá se quiser me seguir. Não esquece de seguir também a nossa patrocinadora, que fabrica fórmulas chinesas, também produtos naturais. Vai lá conhecer um pouco mais. Também tem a nossa outra patrocinadora, que é o Espaço Taori, esse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso podcast. Todos têm Instagram. Instagram da Fitofórmula Natural Lab, é isso? Ou Fitofórmula Lab, Caio? Acho que é Fitofórmula Lab. Entra também no Espaço Taori, aí é Taori Espaço. E o guia da MTC também tem Insta, se você quiser ir lá acessar. Não esquece também que agora a gente está com cortes maiores no nosso YouTube. Então, corte da Camila vai ter segunda, terça, quinta e sexta. Combinado pra vocês? Né? Eu não quero assistir o podcast todo. Assiste então os Adorei. cortes, que os cortes também são legais de assistir. Lembrando também que a gente tá em todas as plataformas digitais. Então, se quiser ir lá escutar a gente no Spotify, Deezer, Apple, Google e por aí vai, a gente também tá lá. Muito obrigado. Obrigada a De você. verdade, viu? Obrigada. Eu adorei, de Adorei verdade. também. Gente, até o próximo episódio. Tchau.